ou você que já está dando seus primeiros passos lá na tradução, mas você ainda sente algum medinho e tal, uma insegurança. Então, esse vídeo é para você. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre medo. Semana passada nós falamos sobre medo também, mas foi um medo diferente. Foi medo de quem ainda não está na profissão, né? Medo dos aspirantes de entrar na profissão, investir na profissão e não dar certo. Hoje, o medo que a gente vai falar é um medo diferente. É o medo de quem já está entrando na profissão. É o medo que você tem, você que está fazendo um curso, é o seu primeiro curso de tradução. Pelo tanto que eu converso com a galera que está iniciando agora no mercado de tradução, eu vejo que vocês têm muito medo por, não vou dizer por nada, mas por pouca coisa. Eu vejo que falta muita curiosidade. Então no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você superar esse medo e encarar as coisas mesmo. Começar a testar coisas, sabe? Só tem um alerta, tá? Você não vai colocar essas dicas que eu estou dando em prática no meio de um trabalho. Se você receber um trabalho de um cliente, você tem um prazo, você não vai botar essas dicas em prática no meio do trabalho. Essas dicas são para você começar a botar em prática quando você estiver estudando. Você vai pegar um material de teste e vai fazer isso. Tá? Se for o caso, você até copia um determinado arquivo seu para você brincar. Faz uma cópia, deixa o original ali quietinho, bonitinho no cantinho dele e usa o arquivo cópia para fazer essas brincadeiras que eu vou te falar, tá bom? Essa, inclusive, é uma dica que eu dou para os meus alunos do curso de técnicas de legendagem, ok? Então, brinque, não tenha medo, faça mesmo o teste, só não vai fazer isso com o trabalho do cliente que está ali com prazo já em cima da hora para entregar. Tá com um momento tranquilo na sua vida? Anota aí, dica número 1. Faça uma cópia, trabalhe na cópia. O que é isso? É o que eu acabei de falar. Faz uma cópia do arquivo. Essa dica eu tenho que dar 10 mil vezes, porque senão o que acontece? Vocês pegam um arquivo, eu sei que você de repente pode baixar de novo, né? Tá lá no seu e-mail e tal, ou tá no Drive, ou sei lá por onde o cliente te mandou, mas use sempre uma cópia. Se você está com medo de fazer qualquer besteira no arquivo do cliente, faça uma cópia daquele arquivo e mantenha o original ali intacto. Tá? Geralmente isso não vai acontecer, mas se você tem esse medo, se você está inseguro para fazer usar um determinado comando aí no seu software e desgringolar o arquivo, desconfigurar o arquivo, tirar a formatação, não tem problema. Faz a cópia, trabalha na cópia, ok? Para contornar qualquer erro que possa acontecer, seja no arquivo de cópia ou seja no arquivo do cliente, vai a dica número 2. Use o atalho Ctrl+Z. Esse atalho Ctrl+Z é aquele atalho que desfaz qualquer ação. Então vamos supor, na legendagem, isso acontece muito com os meus alunos. Eu ensino eles a usar um software que para muitos é um software completamente novo e eles fazem, sei lá, apertou algum atalho, se enganou no atalho que ele tinha que apertar, apertou outra tecla. E aí ele fica desesperado, né? Meus alunos são assim, eles entram em pânico na hora que acontece alguma coisa e eles ficam assim, Laila, eu não sei o que eu apertei, mas aconteceu tal coisa e eu não sei o que. E a legenda ficou preta, a legenda ficou invertida, o vídeo ficou de cabeça para baixo e sabe? Aí eles começam a se desesperar. Calma. Primeiramente, calma, para, respira. Analisa o que aconteceu. Olhou para o seu arquivo. Tá, identifiquei, aconteceu isso. O que eu fiz? Não sei, não lembro. Como eu desfaço, como eu volto ao normal? Se eu não sei por algum outro atalho, eu dou um Ctrl+Z, tá? Eu uso esse atalho, que é o atalho de desfazer. Ele desfaz a última ação feita. Então, em vez de você sair fechando o arquivo, que é o que muitos dos meus alunos fazem, eles simplesmente fecham o arquivo, e muitas vezes eles sequer salvaram, então eles acabam perdendo o arquivo inteiro. Muitos optam por apagar tudo que já foi feito e começar do zero, o que também é um grande erro, porque no curso os exercícios são um pouco mais curtos. Mas na vida real, o cliente pode te mandar um material de repente 1h30, 2 horas ou até mais. E aí, você, vamos supor, tá na metade do vídeo ou tá quase terminando aquele material, quase terminando a tradução, quase terminando a legendagem, enfim, qual é a sua área aí. Você apagar tudo e começar do zero, primeiro que a gente nem tem tempo para fazer isso.
Então você tem que saber desfazer a besteira, entre aspas, que você fez. Você precisa contornar isso. Como é que contorna? Ctrl Z. Geralmente, na maioria dos casos, isso funciona. Esse é um atalho do Windows, tá? Quem usa Mac, eu não sei se esse atalho vai funcionar. Se vocês quiserem até me dar essa dica aqui embaixo, pode dar, por favor, porque eu não tenho Mac, eu amo Mac, meu sonho de consumo é ter um Mac, mas os softwares de legendagem não funcionam muito bem no Mac e eu não vou comprar um Mac para emular o Windows, né, gente? Faz favor, poxa. Então, se funcionar no Mac, beleza, deixa a dica para os colegas aqui embaixo do Ctrl Z, mas se não funcionar, aí teria que ver qual atalho seria o equivalente, tá? Mas geralmente Ctrl Z é o que vai fazer, vai desfazer, melhor dizendo, a ação feita que você sequer sabe qual foi. E aí, vida que segue, tudo continua normalmente. Terceira dica que eu vou dar para você: seja curioso. Assim como vocês, toda vez que eu vou mexer num programa novo, seja de legendagem, seja Maquette Tool, seja qualquer programa que seja, eu tenho meus medos também, eu tenho meus receios de fazer alguma besteira e tal, eu só vou mexer naquilo ali que me ensinaram ou naquele básico. Mas depois, que eu já tô com um pouquinho mais de folga na minha agenda, eu vou pegar um arquivo de teste e vou começar a brincar com aquele arquivo. E vou começar a fuçar o programa todo, fuxicar todos os detalhezinhos que aquele programa tem para me oferecer. Só tem, nesse caso, 2 detalhes. Primeiro, não vai fazer isso na hora que você está fazendo o trabalho do cliente que tem prazo para entregar. Isso aí pode ser um tiro no pé, tá? Porque nesse momento você tem um prazo ali, tem uma deadline e você precisa cumprir aquele prazo. Segundo, use um arquivo de teste. Novamente, voltei lá na dica 1, né? Faça uma cópia do seu arquivo original e brinque com o arquivo teste, com o arquivo cópia, sei lá como é que você vai renomear seu arquivo. Mas é legal, quando você tiver um tempo, pegar um arquivinho que já foi de algum cliente para você brincar e ver como é que funciona. Se você não quiser pegar um arquivo de um cliente, não tem problema. Pega um arquivo qualquer na internet, transforma ele como se fosse o material que você recebe do cliente e aí, a partir daí, você vai brincar com os programas. A quarta dica que eu quero dar para vocês é: tenha autonomia. Nós somos tradutores autônomos, né? Como o próprio nome já diz. Nós temos autonomia para decidir. Decidir o quê? Decidir o nosso horário de trabalho. Lembra que ele tem que bater com o horário do seu cliente. Lembra que você não vai trabalhar exatamente a hora que você quiser, porque você tem que dar conta do trabalho, entregar dentro do prazo, enfim. Mas é aquilo, se hoje eu não posso trabalhar na parte da manhã porque eu preciso ir ao médico, eu vou ter que compensar esse horário que eu fiquei fora do meu trabalho à noite, no dia seguinte, no final de semana, no feriado. Então não é bem um trabalho a hora que quiser, né? Sim, você pode, se hoje você não pode trabalhar num horário, você vai ter que compensar esse horário que ficou sem trabalho em outro momento do seu dia, em outro momento da sua semana. Tenha isso em mente. Você que toma essa decisão. E você não precisa dizer para o seu cliente: olha, eu não vou poder trabalhar a tal horário porque eu tenho que ir ao médico, porque eu tenho que resolver uma pendência no banco, porque eu preciso ir no cartório. Não interessa. Ele é seu cliente, não é seu chefe. Você não tem que dar satisfação para ele. Outra coisa que você tem que ter autonomia é para decidir os valores, os padrões, tudo relacionado à sua empresa. Você decide o quanto você quer cobrar. E aí, se o cliente fala: não posso pagar esse valor, eu pago X, eu pago Y, eu pago Z, você vai decidir se você aceita ou não. Outra coisa que você pode decidir também na sua empresa é questões de taxa de urgência. Você vai cobrar, você não vai cobrar? Bandeirada, você vai cobrar, não vai cobrar? O que é bandeirada? Bandeirada é uma tarifa mínima, né? Vamos supor que você receba um arquivo de, sei lá, se for de vídeo, de 1 minuto só, ou se for de texto, de 100 palavras, você vai cobrar uma tarifa mínima. O que seria essa tarifa mínima? A tarifa de pelo menos 5 minutos de vídeo, ou tarifa de pelo menos 200 palavras, por exemplo, tá, gente? Tô chutando. Isso quem define é você. Você é o dono da sua empresa. Laila, mas eu não tenho CNPJ, não importa. Se enxergue já como uma empresa, se veja como um empresário. E você é o dono da coisa toda, tá? Você que manda no seu pedaço. Geralmente, quando a gente trabalha com agência de tradução ou com estúdio de dublagem,
ou enfim, que a gente não tem um contato direto ali com o cliente, não é o nosso cliente final, a gente fica um pouquinho mais restrito com certas decisões. Mas independente disso, você tem que ter noção dos seus valores, você tem que ter noção daquilo que você quer, daquilo que você pode fazer. Não é porque você está trabalhando com uma agência ou com um estúdio, ou enfim, né, indiretamente para um cliente, que você tem que aceitar tudo que vão fazer. Claro que você aceita ou não, né? Por exemplo, vou dar o exemplo aqui da minha área de audiovisual, né? A gente no audiovisual recebe um padrão dos clientes. O que é esse padrão? São palavras que a gente não pode utilizar numa tradução, se for legendagem, né, é o mínimo e o máximo de caracteres em uma linha, o tempo de legenda na tela, enfim, são várias regrinhas, né? Quem trabalha com legendagem, quem estuda legendagem vai entender o que eu tô falando. E aí a gente segue esse padrão do cliente, né? Não pode usar, por exemplo, trabalhei quando eu estava fazendo tradução para dublagem de uma série infantil, o estúdio passou para mim algumas regrinhas. Por exemplo, não podia usar palavras como mentira, como morte, morrer. Por exemplo, palavras como mais fortes, assim, tipo babaca, não poderia usar, teria que usar boboca, por exemplo. Tá? Então, assim, eu tinha umas regrinhas de vocabulário. Outros filmes ou novelas adultas, né, no caso, a gente não podia usar a segunda pessoa. A gente usar sempre do singular, né? A gente tinha que usar sempre a terceira pessoa. Então, eu nunca poderia dizer eu te amo, mas sim eu amo você. Então, tinha sempre que fazer essas adaptações. Tá? Então, assim, você vai ter as regras do cliente. Quando você trabalha para um cliente direto, que você tem aquele contato direto com o cliente, o cara não tem noção nenhuma, nem de tradução, nem de legendagem. E, enfim, você é o cara ali que domina a situação, que domina as técnicas. Você, a sua empresa, precisa ter esses padrões também. Para quando o cliente questionar, você saber como explicar para eles. No meu caso, por exemplo, de legendagem, a minha empresa tem os padrões. Quando a gente vai legendar um vídeo para o YouTube, por exemplo, eu tenho os meus padrões de mínimo e máximo de caracteres numa linha de legenda, de tempo de legenda na tela. Quando a gente trabalha com legenda para o YouTube, ou para algum curso, ou uma legenda corporativa que vai ser transmitida em outra tela, né, tamanho normal, Full HD e tal, a gente já tem outro parâmetro. E quando o cliente não entende, ele vai achar que você pode botar uma linha de ponta a ponta da tela, assim, pegando daqui até aqui. E não é bem assim que funciona, sabe? Porque senão, imagina, a pessoa só vai ler, né? Só vai ler, vai ficar assim. Não vai olhar o que está acontecendo. Quando a gente trabalha com legenda, a gente precisa ter essa noção. A pessoa vai ler sim, mas ela também tem que ter noção do que está acontecendo na tela. Essas preocupações, um cliente direto que não tem técnica não vai saber. E a culpa dele? Não! Do mesmo jeito que não é minha culpa, se eu quiser comprar um terreno para construir uma casa, eu vou chamar um engenheiro e eles vão fazer lá o que tem que ser feito. E eu não sei. Eu não sei o que tem que ser feito. A fundação da casa e eu não sei o que. Tá. Não, eu não sei. Quem sabe são eles. Eles vão fazer o que é melhor para sustentar uma casa de 3 andares, com terraço, com sei lá mais o que. Enfim, tá? Eu não sou obrigada a saber isso. Mas a pessoa que eu contrato para fazer, a empresa que eu contrato para construir minha casa, essa sim tem que saber o que está fazendo. Então, se um cliente direto te contrata, você tem que ter noção dos seus parâmetros. Todos, desde cobrança até a parte técnica mesmo, até o operacional. Tem autonomia para definir quais são os padrões, quais são os valores, quais são tudo da sua empresa. Da sua empresa, né? Que geralmente é a empresa do eu sozinho. As dicas que eu dei nesse vídeo para vocês são dicas que eu geralmente dou para os meus alunos, inclusive. Tá? Eu ensino um software para eles, eles praticam, é claro, e depois eu falo assim, brinquem com esse software, façam novamente, muda a cor, muda o tamanho da legenda, muda, no caso, curso de legendagem, né? Então, vai brincando, veja o que funciona melhor, veja o que você gosta mais. Claro que, quando você tiver com uma agência, um estúdio, tá, você vai seguir o padrão do seu cliente, mas quando você tiver com um cliente direto, você vai fazer da forma que você entende que você que tem a técnica, da forma que você entende que é melhor possível para o seu cliente e para os espectadores, né, os clientes finais daquele seu cliente. E aí, gostaram das dicas? Botando em prática, vocês vão sentir mais confiança e menos medo? Conta aí pra mim nos comentários. Aproveita e peço um favorzão.
para você que está assistindo agora esse vídeo. Pega esse material, compartilha esse link com as pessoas que você sente que tem essa insegurança. Vamos compartilhar notícias boas, vamos compartilhar ideias boas para ajudar a galera a se sentir menos insegura também, porque isso é muito ruim. Eu já senti isso e eu sei quanto isso nos atrapalha. Então, vamos compartilhar, vamos ajudar a galera aí a ficar mais confiante, combinado? Já deixa o seu joinha aqui no vídeo, já se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito, ativa as notificações e ó, segue a gente lá no Instagram também. Lá também tem muita dica boa, então ó, corre lá que lá eu também tô muito mais presente. Um grande beijo para vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!